Entrei para uma academia e fui correr. Primeiro dia corri 5 quilômetros, pra logo sentir o efeito no corpo, pra acordar o músculo. Ferrei meu joelho. Estava sempre fazendo uma ponta e participação no Zorra Total. E fiz uma novela durante 8 meses. Foi ótimo, vai o Manuel Carlos, mas eu fiquei 8 meses falando uma frase só, Doutor Arnaldo, Dona Branca na linha C. Então ali eu falei, gente, eu tenho uma inteligência a mais do que isso, eu acho. Olá, hoje vamos falar sobre o novo disco de Gilberto Gil, Ok, Ok, Ok. Ok, 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 ok. Sei que não dei nenhuma opinião. Nesses 40 anos de carreira, o que mudou mais, a cidade ou a sua visão dela, Gregório? É uma pergunta difícil, eu acho que os dois. He is the most probably copied photographer working in the fashion and portrait genre of all. Ele falava da beleza, que era a morte, e eu pensando no meu rol de contrariedades, sozinho, sem dinheiro. Você pode observar no cinema, na literatura, nas artes de maneira geral, que a miséria ela é contemplada na arte, a pobreza não. Você falar sobre bandidos tem glamour, o trabalhador não. Bonita, don't be afraid to fall in love with me. Boa noite. Olá, boa noite. A gente começa o Metrópolis com uma turnê que é um sucesso. Os tribalistas estão na estrada pela primeira vez. Quem esperou por 16 anos para ver no palco? Marisa Monte, Arnaldo Antunes, Carlinhos Brau, saiu do show em estado de euforia. Além dos hits do primeiro trabalho, os tribalistas apresentam um segundo disco lançado no ano passado. A concepção visual é um show à parte. O diretor de arte Batman Zavarese usa projeções de filmes, documentários, grafismos e arquivos pessoais dos cantores. Metrópolis, claro, estava lá nos bastidores. Batman, qual é a sua formação? Olha, eu estudei design gráfico na época que era proibido usar o computador e eu saí da universidade na época que era obrigatório. Então eu vivi esse momento de transição um pouco do fascínio das partes mais analógicas, do lápis, do grafite e também o fetiche da era digital. É a poeira que vem lá linha, misturada com a raiva de quem não tem pra onde ir. E como é que você trabalhou e continua trabalhando, né, na parte visual aqui desse espetáculo? Eles me provocaram o seguinte: nada aqui pode ser gratuito. Então, ou ele pode cumprir um papel de transmitir ao vivo, que é o momento que eu chamo de abraço aberto, quando ele tem uma função, e o momento que eu chamo de experiência, que eu chamo de um abraço fechado, no momento onde realmente a gente pode trazer algum conteúdo que as pessoas vão se emocionar. Agora eu ando só com pé. Por que você acha que eles fazem tanto sucesso? Eu acho que eles marcaram uma época, né? E o primeiro foi aquela overdose, aquela surpresa de a inauguração dos tribalistas. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Você já tinha trabalhado com a Marisa Monte em outros shows? Eu fiz a turnê passada, 4 anos atrás, Verdade, uma Ilusão, que ali sim era um cenário muito tecnológico, né? Um que eu particularmente adoro foi quando a gente quebrou um código da câmera Kinect e a gente mapeou o corpo da Marisa. Esse é um momento especial porque é muito mágico, ainda mais 4 anos atrás esse mapping no corpo, uma tela em movimento, não era possível. Eu posso te fazer feliz, me sentir também. Você acha que as Olimpíadas foi o seu maior trabalho até agora? Olha, eu diria que sim. Eu nunca tinha feito um map num campo de futebol e com tanta definição, e principalmente que o telespectador principal era o da TV. E lá tinha uma regra que não pode dar errado.
É impossível, né? No meu dia tinha 3,4 bilhões de pessoas assistindo. Primeiro ou segundo disco? A gente sempre vai se apaixonar mais pelo primeiro. Eu acho que eles são felizes, acho que a gente está precisando de esperança. Eles chegaram com uma música tão legal. Vem pra minha ala que hoje a nossa escola vai desfilar. Vem fazer história que hoje é dia de glória nesse lugar. Hoje a gente disputar com uma tela, disputar com todos os celulares, mesmo as pessoas que estão aqui, às vezes é inevitável, né? Elas estão lá filmando e tal. A gente tenta realmente mostrar, olha, a experiência daqui, se você abaixar o celular, você vai cair uma gota de lágrima. E qual é a música do segundo disco que você mais gosta? E é da novela. E agora, como que chama? Vira uma catarse, né? 40 mil pessoas pulando, gritando, relembrando os 16 anos que estão guardados na gaveta. Nossa turnê está acontecendo, isso era um sonho pra gente e que coisa bonita. Estamos aqui saudáveis, felizes e saudáveis, vivos para você. Turnê do Tribalista 2018. Somos comunistas e capitalistas, somos anarquistas, somos o patrão, somos a justiça, somos o ladrão, somos da quadrilha, viva São João. Vamos de música? Mais música. Depois de 8 anos sem apresentar pra gente nenhuma canção inédita, Gilberto Gil nos presenteia com Ok, Ok, Ok. O disco é um desabafo. Ali o Gil fala de envelhecimento, de saúde, de política, de família. É papo para nossa colaboradora Patrícia Palumbo. Ok, 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 ok. Já sei que querem a minha opinião. Um papo reto sobre o que eu pensei. Como interpreto a tal, a vil situação. Olá, hoje vamos falar sobre o novo disco de Gilberto Gil, Ok, Ok, Ok. Um disco que é um presente, um disco muito especial pelo momento em que ele é feito. É um disco em que se trata da velhice, em que se trata da morte e que também é cheio de presentes. Presentes para seus netos, para seus filhos, para sua mulher Flora e também para a gente, é claro. Gilberto Gil fez um disco muito amoroso, falando bastante de suas relações familiares, é a cara dele, afinal de contas. E fez também um disco muito pautado por sua voz e por seu violão. Vou correr o risco de afundar de vez sob o peso da insensatez, já sem poder boiar. Ben Gil, que é o produtor do disco, um dos filhos de Gilberto Gil, levou isso muito a sério, quis trazer para frente, quis deixar em destaque esse violão de Gilberto Gil, a voz de Gilberto Gil, que é uma voz, claro, que já é a voz de um senhor. Ele mesmo diz, Gilberto Gil disse recentemente, que esse disco é o primeiro produto da sua velhice. Sem mal nenhum para isso, porque, citando Dona Canô, ele já tem dito por aí que ou você morre ou você envelhece, então envelhecer é bem melhor. Uma certa tendência a trazer o tempo da vida para dentro de si, deixar o tempo do mundo escorrer como ele normalmente escorre, mas preservar o tempo essencial, o tempo existencial que a velhice traz. É um disco para quem gosta, como eu, de um Gil luminoso, o Gil de Oriente, porque se eu quiser falar com Deus, esse tipo de música, que são as músicas mais introspectivas, não que não tenha música para cima, a parceria dele com João Donato, por exemplo, é uma delícia, tem aquele balanço do Donato junto com o balanço de Gil, enfim, mas é um disco mais tranquilo, como a própria idade pede. Hora de me iludir por emoção. Me lembrou
lembrou até Manuel Bandeira, que em 1948 fez uma brincadeira num livro de poemas, fazendo versinhos curtos para muitos amigos, filhos de amigos que estavam nascendo naquela época, mulheres lindas que ele admirava, para poetas de outras nacionalidades e para Carlos Drummond de Andrade. É um livro lindo mesmo. Gilberto Gil, amoroso como Manuel Bandeira, faz mais ou menos a mesma coisa, dando seus presentes musicais para os seus familiares, para os seus amores. Gilberto Gil sempre trazendo coisas boas para a nossa vida. Ok, 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 é um presente. Ok, 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 ok. Sei que não dei nenhuma opinião. É que eu pensei. Palavras dizem sim, os fatos dizem não. E depois de um ano de casa cheia no Rio de Janeiro, Mônica Martelli está em São Paulo com Minha Vida em Marte. O monólogo é a continuação de um outro sucesso dela, no teatro, no cinema e em série de TV chamado Os Homens São de Marte, e é para lá que eu vou. E agora a Fernanda, a personagem principal, está com novos dilemas que envolvem o casamento. E a Mônica Martelli é uma comédia, viu? Dentro e fora de cena. A nossa conversa foi cheia de reflexão e também risadas, do começo ao fim. A nossa transa virou uma coreografia. Eu sei tudo que vai acontecer. Eu sei o início, o meio e o fim. Começa assim, depois assim, depois assim. A gente fica olhando você falar de relacionamento e é por isso que todo mundo fica pedindo conselho pra você. É uma segurança pra falar, é um olhar, assim, uma clareza. Como é que se conquista isso? Não, olha, eu tô solteira, tá? Tô precisando de dica por aí. No início era assim. Agora, só no conforto. Minha Vida em Marte. Isso. É a Fernanda vivendo um outro momento, né? Outro momento, dela. Muitos dilemas do casamento. É a Fernanda depois do final feliz, né? Isso. Eu sou Fernanda, eu tenho 45 anos e sou casada há 8 anos com o Tom. A gente tem uma filha de 5 anos chamada Joana. Porque casamento é um ciclo com fase boa, fase ruim, fase boa, fase ruim. Total. Mas quando você sente que a fase ruim tá tomando conta desse ciclo, você começa a querer correr atrás para aquilo, para você resgatar as coisas boas do casamento. Claro, reagir. Reagir de alguma forma. Claro. Eu tava pensando, eu perdi minha virgindade com 15 anos, tô com 45, são 30 anos transando. Como é que é o seu processo para escrever essas questões tão pessoais? Disciplina. Eu peguei um apartamentinho pequenininho no Baixo Gávea, que é no Rio de Janeiro, né? E eu e minha irmã, que é a diretora do espetáculo, a gente foi pra lá durante 1 ano e meio, de 8 às 2 da tarde ou de 2 às 6. De repente vem a perninha assim, ó, esfregando na minha perna de um jeito que eu sei que é pra transar. Na hora eu pensei, pelo amor de Deus. Eu primeiro coloquei tudo pra fora que eu queria falar do casamento de forma aleatória. Porque as pessoas acham que a gente senta e escreve que nem Moza. Blum, e sai uma peça pronta. Não é assim. Você escreve, para, pensa, isso aqui tá uma merda, isso aqui tá ruim, edita, põe essa parte lá. Depois a gente ficou 6 meses editando. Ela é ótima pra isso. Não vamos botar sexo aqui, eu acho que a tia tem que vir pra cá. Aí a gente passa. Não, eu acho que é... Entendeu? Então é um trabalho braçal. Não tem um improviso aqui. Uau, e a gente olha pra você e acha que... Sabe por quê? Sabe por quê que a pessoa olha e acha que tá natural e muito... Espontâneo. Muito espontâneo, porque é muito ensaiado. E nós ficamos durante 3 meses ensaiando 6 horas por dia. Ali tinha um grupinho de 3 se beijando na boca. É uma galera fluida. Curte meninos e meninas, passando na frente, dá um beijo na boca pra ver qual é. E eu dançando ali pequenininho, tentando me encaixar. Então eu vou te perguntar qual é o seu melhor fracasso. Eu tenho muitos bons fracassos. Você tem? Tenho. Eu tenho uma dupla sertaneja, né? Que eu fiz com a Alexandra Richter. Mentira. Que a gente estava sem trabalho, eu falei, vamos fazer uma dupla sertaneja. Era texana, eu era Tex, ela era Ana. A gente de shortinho, bota, chapéu, sertanejo. A gente fez uma dupla para apresentar antes do show principal da noite. A gente apresentou o show da Sula Miranda, a gente apresentou o show do Fábio Júnior. As duas entram tanto. Nós viemos animar a sua festa, nós viemos animar seu coração. Cantem, dancem, acompanhem, Texiana. Tinha música, tema.
Na hora que a gente começou a cantar, a plateia, sai Baranga! Sai daí, Baranga! Queremos Fábio! Queremos Fábio! A gente saiu traumatizada, a gente ficou um ano sem se falar, não é porque a gente brigou, trauma. É bom, mas é muito trabalho também, né? Muito trabalho. Não, eu que patrocinei. Eu apostei na peça. Eu apostei em mim. Eu falei assim, não, eu vou bancar, porque eu aposto em mim, eu vou apostar em mim. E a outra questão também é que eu fico livre para fazer o que eu quero. A peça onde eu quero, no teatro que eu quero e da forma que eu quero. Essa luz aqui, essa luz principal que é forte assim mesmo, né? Na verdade, eu inventei uma carreira para mim, né? Porque eu me formei no teatro, eu fui fazer a oficina da Globo, depois fiquei lá fazendo ponta, tentando papel. Fiz aquele caminho que todo mundo faz, de levar vídeo, de fazer teste. Só que nada pra mim acontecia de bom. Eu tava sempre fazendo uma ponta e participação no Zorra Total. E fiz uma novela durante 8 meses. Foi ótimo levar o Manuel Carlos, mas eu fiquei 8 meses falando uma frase só. Doutor Arnaldo, Dona Branca na linha C. Então ali eu falei, gente, eu tenho uma inteligência a mais do que isso, eu acho. O médico começou a consulta dizendo, na sua idade... tem que fazer exercício de menos impacto, minha filha. Hidroginástica. Muito bom, mas você já deve ter percebido que temos cenário novo no Metrópolis, não é? Agora, quem está no nosso dia a dia é Gregório Gruber, pintor, gravador, escultor, desenhista, cenógrafo e aquarelista. Gregório Gruber já tinha uma obra no primeiro cenário do Metrópolis, lá em 1988. Aqui é o seu acervo, é isso, Gregório? Isso, aqui eu vou acumulando as obras para mostrar, porque meu estúdio também fica um pouco fora de São Paulo. Então eu vou trazendo aqui para mostrar para as pessoas e aí fica como se fosse uma espécie de galeria, né? É quase uma galeria e é um passeio pela cidade, né, também. O Copan, o Hilton e o personagem está num edifício Itália. Aqui é justamente o edifício Itália e a Praça da República. Com o centro de São Paulo começa muito antes da pintura na sua vida, né, Gregório? Sim. Eu, morava na Zona Norte, aí, de repente, meu pai foi morar no centro. Eu tinha 9 para 10 anos. Então, toda essa influência do centro, marcou demais uma criança, né? Agora você também enfatiza o centro, não foi só o centro que eu pintei, eu sempre pintei as coisas próximas, né? Aqui já tem uma cidade recente, porque, né? Esses aqui já são bem novos, esses trabalhos. Até pela própria paisagem, a gente está aqui falando, né? Da Ponte Estaiada, que virou também um símbolo, né? Esse daqui é a Vila Madalena, na verdade. Aqui tem o rio. Um MASP. MASP. Isso é uma escultura sua? É uma escultura. A maior sedução que eu tenho mesmo é com a escultura, na verdade, né? É uma coisa que vai ficar para o futuro, que eu só simplesmente, como tudo que eu que a gente filmou, que eu fiz como escultura, são simplesmente pequenos esboços assim do que vai ser a minha escultura futuramente, né? Que no Brasil ainda é muito complicado assim, ser escultor. Grandes processos, primeiro desenhos de caderno, observação, aquarela, tudo. Aí depois, lá pelos anos 71, eu me transformei num fotógrafo mesmo, A fotografia ajudou eu captar tudo. Hoje são fotos históricas, porque eu ficava no laboratório revelando as fotos. Quem que vai hoje para um laboratório, né? Eu achava vergonhoso ser fotógrafo nos anos 70. Achava porque eu fui criado em um ambiente de artes plásticas, né? E a fotografia nessa época não fazia muita parte, né? Não era considerada uma arte, Não era considerada uma arte, né? Hoje eu tenho orgulho, né, de nessa época ter sido fotógrafo também, né? Antigamente eu trabalhava numa técnica, ficava nela há muito tempo, né? Agora eu estou numa fase que por exemplo, antigamente eu fazia uma aquarela, era só aquarela pura, hoje é aquarela, guache, carvão, sabe, tudo misturado, A técnica sempre vai mudando, sabe, se você pega trabalhos dos anos 70, é totalmente diferente em técnica, né, agora tem aquela visão, parece que da preocupação com a cidade é a mesma.
você já teve uma presença ilustre no nosso estúdio há um tempo atrás. Foi um dos primeiros que fui convidado para fazer, só que naquela época eu fiz o díptico lá mesmo, né? E agora você volta ao nosso estúdio com a Anhangabaú e com a Paulista, né? Que também virou um grande centro, assim, relativo à cidade, né? Tudo, virou um marco, assim, né? Sensacional, né? Nesses 40 anos de carreira, o que mudou mais a cidade ou a sua visão dela, Gregório? É uma pergunta difícil. Eu acho que os dois. Não poderia dizer nem só São Paulo, nem eu. Acho que eu fui também transformando também, né? Com a evolução dos materiais que eu trabalho, né? E a cidade continua também, não para, né? E a gente vai ver alguns detalhes das obras, né, do Gruber aqui no nosso estúdio. Olhando assim, parece o Vale do Anhangabaú, que está vazio, né? Mas se você chegar um pouquinho mais pertinho, você vai ver, tem um casal aqui, tem outro casal ali. Mesma coisa acontece no outro trabalho. Se você vê de longe, você mostrando assim aberto de longe, parece a nossa Avenida Paulista, nosso corredor cultural vazio, não é? Mas se você chega mais pertinho, você vai ver que tem gente aqui, ali e lá, ou seja, as pessoas tomando conta do espaço público. Ok, obrigado aí, Gruber. Daqui a pouco tem música aqui no estúdio, Fernanda Takai e Roberto Menescal, voz e violão ao som da Bossa Nova de Tom Jobim. Don't run away, bonita. Bonita. Don't be afraid to fall in love with me. E agora tem música aqui no estúdio do Metrópolis, o Tom da Takai, novo projeto solo de Fernanda Takai. Solo entre aspas, né? Porque ela tem a superprodução de Roberto Menescal e Marcos Valle para fazer o repertório de um Tom Jobim que provavelmente você não conhece. Uma espécie de lado B da Bossa Nova. Fernanda e Menescal, é com vocês. De manhã vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar ao vento alegre que me traz esta canção. É de manhã, vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar ao vento alegre que me traz esta canção. Quero que você me dê a mão, vamos sair por aí, sem pensar no que foi que sonhei, que chorei, que sofri, pois a nossa manhã já me fez esquecer. Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol. Fernanda Takai, Roberto Menescal aqui no Metrópolis. Muito obrigado pela presença de vocês. Trazendo aqui um presentão, né? Presentaço pra gente. Em vários formatos, né? Em vários formatos, eu acho. Que bom, cara. Eu acho. Olha aqui, ó, vários formatos, porque tem fita cassete, eu tenho onde rodar fita cassete na minha casa. Também tem. CD e LP, que eu também tenho, eu estou refazendo a minha coleção de LPs.
E esse projeto que começou, aliás, me parece que com essa música, Estrada do Sol, não foi, Menescal? Como é que foi a história? A gente estava fazendo show, eu tinha um projeto com o CCBB, e eu não sei, é em Brasília que a gente estava? Foi em Brasília. Foi em Brasília. Várias capitais, né? Mas em Brasília, que ele soltou a língua, assim. A gente estava tocando várias coisas, e é um show que também Marcos Valle participava, né? Aí, de repente, eu estava tocando essa música com ela, eu falei, puxa, a gente não pode perder isso aqui. Aí, quando Só que você interrompeu a música. Interrompi, só um instantinho. Ela olhou para mim com a cara assim, será que eu errei a letra? Eu falei, não, eu não posso perder isso, que me veio uma ideia agora, até o nome já veio, e eu queria ter o ok de vocês, né? E o público também, o público, ok. Aí eu falei, olha, fazer um projeto assim, com as músicas do Tom mais desconhecidas, né? E não ter levado, mas levada para Fernanda, né? Aí ela falou, eu estou dentro. Aí eu falei, Marcos, e aí? Eu estou dentro também. Embora tenha levado um susto, né? Porque... claro. Primeiro porque você achou que tinha errado a letra. Não, né? Mas é porque geralmente a gente faz as coisas, planeja, faz, depois chega para as pessoas e fala, olha, a gente fez isso. Ele anunciou que a gente ia fazer um negócio e aí tinha que cumprir, né? Assim, contou o segredo logo de cara. Coisa que eu falo, até lá em Minas o pessoal não é muito assim, não, né? Em Minas a pessoa faz primeiro, depois conta. Imagina se você falasse, não quero não topo. Não tem jeito. Mas como é que vocês chegaram nesse repertório? Claro, Estrada do Sol é uma música conhecida e talvez seja a mais conhecida do disco. Como é que vocês chegaram? Claro que você conhecia e conhece perfeitamente o repertório do Tom, mas como é que vocês chegaram num acordo? A gente marcou um papo, né? Ela falou, tô indo, vou. Como é que a gente faz? Ela falou, pega o avião e vai aí, né? Porque os dois, Marcos e Menescal, estão no Rio e eu estou em BH, Belo Horizonte. Sim. Um pouquinho antes de eu pegar esse avião aí, a gente trocou umas coisas por e-mail, assim, umas referências de músicas. Mas, assim, a grande qualidade do repertório, assim, os tesouros encontrados, completamente culpa de Marcos e Menescal, porque eles foram buscar músicas, algumas que eu ouvi, tinha escutado uma vez só, outras que eu não ouvi, não sabia nem, né, que elas eram muito escondidas mesmo. E depois é que juntos a gente fez a peneira, coou o cafezinho das músicas, todo ficou lá, ficou melhor. Chegamos no final assim, chegaram umas 20 músicas. Acho que tinha umas 20, 22 e ficamos com 13. Com 13, e aí vocês dividiram, você e o Marcos Valle dividiram para fazer os arranjos. Né? Ficou uma nova bossa nova, porque ficou uma outra bossa, né? Os arranjos você completamente cantando com os arranjos. Os arranjos são bem diferentes dos originais, né? Sim. E muito pensando na Fernanda. Quer dizer, não adianta fazer um arranjo pensando no Emílio Santiago, né? Que gravou muita coisa. Não, mas, poxa, Fernanda tem um jeitinho dela aqui que a gente bebeu aquilo aí e botou para fora. Eu já tinha lido esse texto, mas vi que tem um texto muito legal que o Rui Castro escreveu aqui na contracapa, que isso a gente só encontra em LPs, né? Tem aqui? Não tem. Em LPs que tem. Aliás, desde a época da Bossa Nova, que nos discos tinham textos explicando e tal. E o Rui Castro escreve aqui uma coisa muito legal, ele só termina dizendo isso, eu gostaria que vocês falassem aqui, ó. A Fernanda Takai garante a eternidade desse repertório e, com sua leveza e juventude, faz dele nosso contemporâneo. Pequenas grandes canções para tocar no rádio e, quem sabe, despertar uma nova geração. E aí, você acha que pode tocar uma nova geração como essa rapaziada aqui tocou a geração lá nos anos 50? Eu achei o texto incrível do Rui, assim, e tinha que, se pudesse, a gente colocava ele, andava com uma camiseta com o texto, assim, porque ele foi muito certeiro na percepção do disco, né? Eu acho que o trabalho de intérprete, ele é muito importante por conta disso. São canções que já foram gravadas por pessoas muito importantes, não só do Brasil, mas fora do Brasil também, e que talvez a minha voz agora, esse momento, seja um ponto de interseção entre a geração do Tom com o meu público que, por causa até do Música de Brinquedo, do Botafogo, que é de crianças, bebês até. Então, assim, essas pessoas que me escutam nos meus projetos variados, certamente vão querer ouvir o Tom da Takai. E eu acho que faz totalmente sentido para mim, a minha vida de intérprete, fazer isso, tentar trazer mais público para essas canções, né? Próximo show com todos vocês, com Marcos, com Menescal,
Você, próximo é? Rio de Janeiro, no Teatro Furnas. Teatro Furnas. 15 e 16 de setembro, a gente lá juntinho. Nós, aqui em São Paulo, os ingressos esgotados, eu retorno na Casa Natura Musical no dia 28 de setembro. 28 de setembro. É traição total, sem a gente. mas fazendo que repertório traição, todo. Que coisa feia. Eles estão lá na Europa, viajando com outras pessoas, né? Então... Quem é que escolheu essa música aqui, Aula de Matemática? Olha, a lembrança total do Menescal, mas você se aproveitou da música. Muito. Não é? Conta aí pra gente por que você aproveitou da música. Porque eu tenho filho adolescente, né? Então, a Nina. A matemática é aquela coisa, né? Que todo mundo... Mãe, a matemática tá muito difícil. Mas não sei, eu também tinha uma dificuldade com a matemática. Mas tem uma música do Tom Jobim que vai fazer a matemática mais fofinha para todo mundo, que o Menescal me mostrou. É uma canção que eu já tinha escutado há muito tempo, mas eu não estava realmente na minha mente, assim. Quando ele me mostrou de novo, eu falei, nossa, essa música a gente tem que gravar. E é muito legal. É muito legal. E tem uma história mais legal ainda porque ela foi feita, né? O Tom, o dia que a gente se conheceu assim, e ele me deu uns conselhos vitais assim para minha vida, tá? E ele falou assim, rapaz, você não quer ser músico? Para tudo e vai ser músico. Para de estudar os negócios, né? Vai ser músico. Porque você estudava engenharia? Eu ia fazer arquitetura. Arquitetura? Quer dizer, fazer arquitetura, fazer vestibular para arquitetura, né? Ele falou, larga essa coisa. Eu digo, mas você também não fez? Ele falou, por isso mesmo. Eu fiz 3 anos e só me adiantou para fazer uma música, aula de matemática. Muito bom, vocês agora podem apresentar aqui pra gente. Opa, vamos fazer. Muito agradecido. Obrigada. Vocês mesmos. Que bom. Aqui. Um prazer. E voltem sempre, por favor. A próxima vez que voltarem aqui a São Paulo, voltem aqui pra gente. Não, amanhã a gente tá aqui de manhã. Amanhã cedo? Vou ficar aqui direto. Tá bom, então. Aula de matemática. Tá legal. Pra que dividir sem raciocinar? Na vida é sempre bom multiplicar. E por A mais B eu quero demonstrar que gosto imensamente de você. Por uma fração infinitesimal, você criou um caso de cálculo integral. E para resolver este problema, eu tenho um teorema banal. Quando 2 meios se encontram, desaparece a fração. E se achamos a unidade, está resolvida a questão. Para finalizar, vamos recordar que menos por menos dá mais amor. Se vão as paralelas ao infinito se encontrar, por que demoram tantos corações a se integrar? É que infinitamente, incomensuravelmente, eu estou perdidamente apaixonada por você. Se você quiser sustentar opinião e discutir por discutir só pra ganhar a discussão, eu lhe asseguro, pode crer, que quando falo o coração, às vezes é melhor perder do que ganhar. Você vai ver, Fernanda. Já percebi a confusão. Você quer ver prevalecer a opinião sobre a razão. Não pode ser, não pode ser. Pra que trocar o sim por não?
Se o resultado é solidão, em vez de amor uma saudade, vai dizer quem tem razão. E daqui a pouco, 2 centenários ilustres. Na música, o do maestro e compositor Leonard Bernstein. Na fotografia, chega a São Paulo a exposição que roda o mundo desde o ano passado, comemorando os 100 anos de Irving Penn. O fotógrafo Irving Penn produziu por quase 70 anos, passando por fotografia de moda, natureza morta, retrato. Chegou agora ao Brasil uma exposição que celebra os 100 anos do nascimento de Penn. A mostra foi organizada pelo Museu Metropolitan de Nova York e já passou por Paris, Berlim, até chegar ao Instituto Moreira Salles. E é grátis. Penn came from humble beginnings. His father was a watch repairman, and he liked the idea that fashion and culture didn't come from the top down, it came from the bottom up. And so he photographed people with the tools of their trade, chimney sweeps and tree pruners. He photographed pâtissiers, he photographed bread makers. And he really wasn't this sort of highbrow character that you would imagine as being this sort of New York elite person. And he traveled the world. He went to New Guinea, he went to Africa, he went to Morocco. And in fact, when he traveled the world, he built his own studio, which traveled with him. He liked the sanctity of the studio, and other photographers' studios were very noisy. There was music playing and a lot of action. Penn was the opposite. He made great still lives, but he posed his subjects by touch, by hand. And so this is very interesting. There's this kind of intimacy. He didn't say too many things. We asked of the foundation and the studio if there was something hiding, something special, and that was a rolled up piece of cloth that was made in 1950 in Paris, and we've brought it to Brazil. On this backdrop, he photographed the most beautiful models of the day and many of the most important people of the day. He photographed the most celebrated people of his era, from the 1930s all the way through to our time. So we have Truman Capote, and we have Ingmar Bergman, Saul Steinberg, who's wearing a mask. One of my favorite projects he did in 1972, he had collected cigarettes, butts on the street, and when he had free time, he would make still lives with these and make beautiful, big, large prints. Even something so banal, so commonplace, so forgotten, so dirty, can be made beautiful by the attention of the artist. And he discovered his way as a fashion photographer, in my opinion, in Cusco, photographing individuals who came from the streets, from the market, wearing their own clothes, beautiful garments. All of the pictures were made in color. In the show, we can see that in the actual Vogue magazines. But when he was making his own prints for his own purposes, he printed them in black and white. And this an interesting tension between black and white and color is part of the story of Penn. He understood the medium so well that he could convert what he did for the page into something for the wall. We live in a digital world. We're exchanging images, but we don't make objects so much. This is a show that celebrates the beauty of things and the power of form and the elegance of design, and the strategies that Penn used to define his career are ones that
live on today. He is the most probably copied photographer working in the fashion and portrait genre of all. Há 100 anos e um dia, isso mesmo, o aniversário foi ontem, nascia Leonard Bernstein, um dos maiores compositores e regentes do século XX. Ele também era professor, pianista, apresentador de TV. Você está, então, convidado para uma aula de Bernstein com a nossa colaboradora Isabela Pupfer. Hoje eu vou falar sobre uma das figuras mais importantes do século XX, que foi o regente e compositor Leonard Bernstein. Para mim, pessoalmente, tem uma coisa que é muito especial, que ele foi um dos responsáveis por colocar o Mahler na posição dos grandes compositores de todos os tempos, assim. Ele nasceu 7 anos depois da morte do Mahler, o que é curioso de pensar, assim, porque parecem que são universos ao mesmo tempo que se conectam, mas muito diferentes. As gravações dele, tanto em vídeo como em CD, eu acho que formaram todos os ouvintes de Mahler hoje em dia. Como compositor, a gente ainda está conhecendo, assim, as peças mais que tocam sempre são, por exemplo, a abertura de Candide, que aliás eu indico a leitura do Voltaire, que é baseado, e o mambo do West Side Story. Foi também um ativista social, assim, o que, enfim, completa ainda mais essa personalidade. Tem uma das fotos emblemáticas dele quebrando o Muro de Berlim logo depois da queda, e alguns dias depois ele reuniu músicos de várias nacionalidades dos Estados Unidos, russo, alemão, crianças, enfim, para cantar e tocar na Sinfonia de Beethoven. Foi também um professor super importante, o Festival de Tanglewood, que é mais ou menos o que o Festival de Campos do Jordão se baseou, que o Eleazar de Carvalho trouxe pra gente. Eles são contemporâneos, estudaram juntos, sempre deu aulas lá, e foi professor da Mary Alsop, que é a regente titular do OSESP. Aqui eu faço um parênteses, que a Mary também acabou herdando essa coisa de ensino do Bernstein, e ela fundou dentro do OSESP uma classe de regência. E eu lembro que em uma das aulas que ela estava dando, ela disse que o Bernstein disse: faz o que eu estou dizendo, mas não me copia. O que eu acho ótimo, assim, né? De realmente um mestre que guia, mas não quer fazer vários minions dele mesmo, né? Foi também, eu acho que uma das coisas que fez o Bernstein virar uma figura bastante pop foi que ele era um apresentador de TV da CBS, um canal americano, e ele ensinava sobre o repertório, enfim, de música clássica. Então, se você quiser saber um pouco sobre a Sagração da Primavera, sobre a Nona do Beethoven, sobre algum concerto do Mozart, põe no YouTube o nome dele e o nome da obra. Possivelmente vai ter essa aula lá. Adorei a aula da Bela. E já tem literatura no Metrópolis. O olhar de Luiz Rufato, um olhar sensível para o brasileiro comum, para a classe média, para o trabalhador. Cumprimente seu pai, menino, o tenente mandou. Assustado e com nojo, pensei em explicar que aquele barbudo, sujo e fedorento não podia ser meu pai. Porque meu pai tinha cheiro bom de pasta Colinos e minha mãe contava que ele era o sujeito mais bonito do mundo. Como prometido, de volta com literatura. A Cidade Dorme é o lançamento de Luiz Rufato. O primeiro livro de contos do escritor mineiro carrega referências de toda a sua obra. A memória, a família, personagens que são da classe média-baixa, um questionamento sobre as estruturas opressoras da sociedade e a cidade de São Paulo. Rufato ouve vozes que estão escondidas na multidão, vozes que fazem falta na literatura brasileira.
cidade dorme, Luiz Rufato. São Paulo nem tanto, né? Porque São Paulo talvez seja o único lugar no Brasil onde o trabalho, por mais incrível que pareça, ele é valorizado. Então aqui nós temos uma confluência do Brasil inteiro. São Paulo acaba sendo um palco privilegiado de histórias. Cumprimente seu pai, menino, o tenente mandou. Assustado e com nojo, pensei em explicar que aquele barbudo, sujo e fedorento não podia ser meu pai. Porque meu pai tinha cheiro bom de pasta Colinos e minha mãe contava que ele era o sujeito mais bonito do mundo. Alguns contos aqui que me fizeram pensar bastante são contos que tem ali no seu centro uma criança de 10, 12 anos. A criança, ela está, digamos, é uma página em branco, né? Ela está escrevendo a sua história, ela está escrevendo à medida que está vivendo. E a memória é fundamental em todos os meus livros. E não é uma memória nostálgica, mas é uma memória de algo que foi definidor para o homem ou a mulher que você é hoje. Eu tenho muito receio de quem serão os nossos adultos, vendo como nós coletivamente tratamos as nossas crianças hoje, sabe? E é uma pergunta que alguns dos seus personagens fazem, não só nesse livro, mas dentro da sua obra. Como que eu vim parar aqui? O que eu fiz com a minha vida? Que escolhas foram essas? Infelizmente, a gente vivencia hoje um momento do Brasil muito complicado, muito difícil. Essas perguntas, embora sejam individuais, mas elas podem ser pensadas coletivamente também. Quer dizer, quais foram os erros que nós cometemos coletivamente? Ele falava da beleza, que era a morte, e eu pensando no meu rol de contrariedades, sozinho, sem dinheiro. Você pode observar no cinema, na literatura, nas artes de maneira geral, que a miséria ela é contemplada na arte, a pobreza não, ou é muito pouco. Você falar sobre bandidos tem glamour, porque o bandido leva uma vida agitada, corre da polícia, enfrenta a polícia. O trabalhador não. O trabalhador é aquele cara que sai de manhã, pega um ônibus, 1h30, 2 horas, vai trabalhar, trabalha o dia inteiro. Carlão, você se deu bem, né, Ju? O que é que você diz para o amigo aqui? É melhor ir que ficar? Todos os meus livros estão discutindo a posição dos trabalhadores urbanos, da classe média urbana, a classe média baixa urbana na sociedade. Mesmo porque esses personagens que pegam o ônibus e que tem essas vidas ali, essa vida de gado, né? Tem um mundo dentro, claro. Tem uma complexidade, tem questões de estar vivo, da humanidade. É exatamente isso. Sempre me incomodou muito de uma coisa. As poucas vezes em que vai alguém escrever sobre classe média baixa, reduz os personagens porque eles não têm psicologia, não têm linguagem. É como se o fato de você ser pobre impedisse que você tivesse uma vida interior rica. Eu não sei se o que eu escrevo presta, mas é uma contribuição que eu acho que eu estou dando para esse pequeno, que é grande, é um recorte da sociedade. Como a sociedade é grande, mas é um pequeno recorte dentro da literatura. E a mãe, está bem? Está ótima. Continua naquela lida de lavar roupa para fora. Não parou, não? Parou nada. Se parar, ela morre. E riu da própria piada. Se parar, ela morre. Repetiu. Outro artista mineiro que sempre ouviu e ecoou a voz da massa foi João das Neves. Seus personagens existiam a partir da coletividade. O ator, diretor e dramaturgo, que morreu na última sexta-feira, participou dos movimentos fundamentais do teatro brasileiro, como o Centro Popular de Cultura e o Grupo Opinião, vozes que lutaram contra a ditadura. Exatamente, foram quase 60 anos de carreira que também passou pela música. João das Neves dirigiu shows de Chico Buarque, Milton Nascimento, Geraldo Vandré, Baden Powell, entre outros, né? Para encerrar então o programa, nós separamos um trecho de um espetáculo dirigido por João na década passada, com músicas de Paulo César Pinheiro. Qual é a peça? A peça é Besouro Cordão de Ouro, que contava a história de um famoso mestre de capoeira. Exatamente, a gente se vê então na terça-feira. Um beijo. Tchau. Era bonito. Era bonito mesmo. Só não parava com ninguém. Uma em cada porto. Por isso que ele morreu. Morreu traído por uma delas. Gente, faz o toque São Bento Grande aí pra homenagear Besouro. Esse era o toque que ele mais gostava.